Então pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal e desta vez vimos com mais um react. Desta vez do vídeo Você Vai Morrer, mas isso pode ser bom, do canal Hamlet ARL. É um canal que já temos um vídeo reagindo ao conteúdo dele. É um dos canais que eu mais assisto fora deste nosso espaço do YouTube. Então, sem perder mais tempo, vamos ver de que é que se vai tratar deste vídeo. A morte é uma das constatações que as pessoas menos gostam de encarar durante a vida. Eu já falei sobre a morte perto de várias pessoas que quiseram só desviar do assunto, porque elas nem gostam de pensar na possibilidade de que elas vão morrer ou de que alguém perto delas vá morrer. É claro, isso dá medo, só que não tem o que fazer. A morte não é uma possibilidade, ela é um fato, ela vai acontecer e você só não sabe quando. Esse vídeo pode estar sendo visto muito depois da minha morte, por exemplo, daqui uns 50 ou 90 anos, ou quem sabe eu posso morrer mais jovem do que eu espero. Uma das únicas Sim, é tipo... Ninguém gosta, na verdade ninguém gosta da morte e que é, mas mesmo quem se suicida e assim, propriamente não gosta da morte, só quer se ver livre de algo que lhe está a incomodar. E é engraçado pensar nessa ambiguidade. Muita gente pensa nas duas possibilidades, do viver para sempre e do morrer já. Pensa tipo, o quanto seria bom se calhar morrer já e o quanto seria bom durar para sempre. Eu provavelmente penso nisso. Às vezes quando estou num momento mais mal da minha vida, eu penso, pá, e se acabar com tudo agora? Mas ao mesmo tempo, a minha cabeça também pensa, e se eu conseguir ver para sempre, ver a evolução toda, tipo, não vou dizer da minha vida em cima, a evolução toda, tipo, da tecnologia, a evolução dos games, o tempo que eu teria, se eu viver, por exemplo, para poder jogar todos os jogos que existem, de chegar ao ponto de conseguir jogar isso, ou pelo menos os principais, conseguir ler a maior quantidade de livros possíveis. Eu sei que são utopias muito distantes e que nunca vão acontecer, mas imagina poderes fazer o que tu queres sem te preocupares com o perder tempo. Porque a mim, o que me afeta muito é, eu estou a perder tempo. Porque todos nós vivemos num relógio a contar os segundos até ao fim do mundo. Ou ao fim do nosso mundo. E pensa, nós sempre pudéssemos quebrar o relógio e opa, se eu não fizer hoje, faço amanhã. E saber que amanhã eu terei tempo. Porque o amanhã nunca vai chegar. Então eu vou ter tempo para ler à vontade, para escrever à vontade, para me divertir à vontade, para jogar à vontade, para trabalhar à vontade, para fazer tudo à vontade sem ter pressa, sem ter de se me sentir como se fosse numa corrida contra o tempo. Não, tenho de aproveitar o máximo possível, não posso perder tempo, tenho de gravar vídeo, tenho de jogar, eu tenho de ler, eu tenho de trabalhar, eu tenho de ganhar dinheiro, eu tenho de construir uma casa, tenho de construir uma família. E depois chegamos ao final, não conseguimos nada e acabamos por simplesmente por encontrar o amanhã. E muitas vezes encontramos o amanhã sem sequer ter chegado a metade dos nossos objetivos. E isso é um pensamento muito triste, mas que eu gostaria que fosse possível uma pessoa durar para sempre e ver o avanço todo da humanidade. Devia ser fantástico ver tipo as novas tecnologias, qual será o próximo grande tecnologia que vai substituir um smartphone, qual é que será a nova tecnologia que vai substituir a internet, que vai substituir o Facebook, que vai substituir o YouTube, que vai substituir o que é que seja. Porque tudo é uma fase e em algum dia essa fase vai morrer e vai nascer uma nova fase. E gostaria de poder presenciar essa evolução toda. Mas infelizmente sabemos que não é possível. Pelo menos para já não é possível. certezas que temos da vida, além do seu começo, é o seu final. Na Roma Antiga, quando um general ganhava uma batalha e era recebido por milhares de militares para festejar, um escravo ficava sussurrando no ouvidinho dele: olha para trás, lembre-se de que você é um homem, lembre-se de que você morrerás. Isso servia para lembrar que esse general não é um deus, ele ganhou uma batalha, mas assim como os inúmeros que ele matou, ele também vai morrer. Existe uma história da Grécia Antiga chamada Espada de Damocles, narrada pelo filósofo Cícero. Damocles era um bajulador de um tirano chamado Dionísio de Siracusa, que vivia falando sobre como era legal ser um tirano e rei, e ficava invejando as coisas que o Dionísio tinha, como riqueza, fama, poder, o que ele quisesse ter. Um dia, esse tirano cansou de ser bajulado e resolveu fazer com que ele experimentasse um pouco do que ele tinha.
Damocles iria experimentar o que era ser um rei, e é claro que ele aceitou ter o seu dia de princesa, ou o seu dia de rei nesse caso. Então ele foi levado a um quarto de ouro com belíssimas roupas de cama com um tecido pintado com várias obras de arte. E não era só um quarto bonito, mas ele também tinha servos que o serviam a qualquer momento. O Cícero narra que não faltavam óleos aromáticos, coroas de flores, perfumes, comidas raras, e que Damocles se considerava muito sortudo por estar vivendo como um rei naquele dia. Só que o Dionísio não era só um rei, ele também era um tirano muito maldoso, e ordenou que colocasse uma espada no teto presa por uma crina de cavalo, bem em cima da cabeça de Damocles. E aquela espada poderia cair a qualquer momento. Até porque uma crina de cavalo não é lá a coisa mais resistente do mundo. E quando ele viu essa espada, ele parou de apreciar toda a vida feliz que ele estava tendo. Parou de prestar atenção às comidas raras, os perfumes, os servos. Ele não conseguia mais prestar atenção aos prazeres da vida. Ele não estava feliz e ficou extremamente ansioso e desconfortável por isso. Mostrando que não importa o quão rico você seja, se você não resolveu o medo da morte, você vai ter uma vida ruim. E dizem que Dionísio deu essa lição nele para ele saber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Coisa que quem nos ensinou foi o tio Ben em Homem-Aranha. Só que Damocles percebeu como era perigoso ser um rei e como ele era pressionado por aquela espada que podia cair a qualquer momento. E o que é essa espada na nossa vida se não a própria morte, que pode chegar a qualquer momento? A diferença dela para a espada é que a espada a gente vê, tá na nossa frente, mas a morte também tá aí, ela só não tá aparecendo. O Cícero escreve: não parece bastante claro ter Dionísio declarado que em nada é feliz aquele a quem algum receio sempre ameace? Apesar desse conto falar sobre o poder e as pressões que você tem quando se tem muitos poderes, ele também fala muito sobre por que as pessoas no geral não gostam de comentar sobre a morte em uma manhã de segunda-feira. Mas imaginem, vocês gostariam de tivessem um contador em que contasse quanto tempo falta para vocês morrerem, saber a hora e o dia exato em que vão morrer, até o último segundo, sabiam quanto tempo tinham para viver. Às vezes eu vou pensar nisso, às vezes eu acho que seria mais confortante para mim saber em que momento da minha vida eu iria partir, para saber quanto tempo me restaria para viver. Ou seja, se durasse muito mais tempo, tenho muito mais tempo a fazer coisas que eu gosto. Se eu vou restar pouco tempo, se calhar não investia em coisas que iam demorar muito tempo. Se calhar investir em coisas mais curtas. Se eu soubesse que, por exemplo, vou morrer tipo, daqui a 2, 3 anos, largava completamente tudo e vivia de boa. Porque afinal de contas, daqui a 2, 3 anos vou estar morto. Mas ao mesmo tempo, penso depois como é que seria angustiante quando tivesse a acabar o tempo. Mas já está às últimas 24 horas, às últimas 22, à última hora, aos últimos 10 segundos, 10 minutos, quer dizer. E depois começar a ir, contar tipo 9, 8, 7, até ao teu fim, tipo, a ansiedade que tomaria conta de ti quando estivesse perto de chegar à tua morte. Mas ao mesmo tempo, tens aproveitado da melhor maneira possível o tempo que tu sabias que tinhas. Não desperdiçaste tempo. Agora imagina o que é. Tu estás a investir numa carreira, estás a estudar para caralho, para uma puta de uma carreira, para tornar talvez mais rico do que o Elon Musk e estás destinado a ser mais rico do Elon Musk, mas um mês depois de teres acabado a faculdade és atropelado por um carro e morres. Porquê é que te adiantou estás a perder 5, 6, 7 anos da tua vida a estudar, a amarrar, a não ter um relacionamento, a não te divertires por causa de um futuro que no final nunca o irias ter de qualquer jeito? E pensa, se tu tivesse esse contador e soubesse ali a 7 anos de ias morrer, porque cai ias para uma faculdade te amarrar em vez de só curtir a tua vida. Olha, tenho 7 anos, vou também qualquer coisa, só para não morrer à fome, vou me divertir, vou gastar o dinheiro tipo, a comprar algo que te dê prazer e diversão, porque no final sabias que era só 7 anos. É realmente um pensamento que veio-me agora à cabeça, que realmente seria tipo
como uma faca de dois gumes, que tanto pode cortar como podes cortar com ela. Ou seja, tanto dava esse alívio de saber quanto tempo te faltava, como te dava esse anseio, essa ansiedade, está a chegar, não é? Quando estiver perto. E claro, quando estivesse perto, essa tua felicidade ia acabar. E se perceber que estava perto do fim. E do nada, sem te perceberes, a tua vida acaba e todos os sonhos são esvairados em um segundo. No segundo em que tu fechas os olhos pela última vez e dás o último suspiro de ar. Simplesmente porque elas não serão felizes, elas ficarão ansiosas e receosas enquanto não resolverem o medo da morte, ou pelo menos acharem que resolveram. Mas e se eu te disser que a filosofia tem um remédio que é necessário para vencer esse medo? Claro que pode não ser um remédio que sirva para todo mundo, pode nem ser um remédio, pode ser só um placebo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você pensar com cuidado na sua morte, você vai aproveitar muito mais a sua vida. Porque saber que o tempo é limitado, saber que um dia você vai morrer, faz você viver pensando melhor nas suas próximas jogadas e não desperdiçar tudo jogando as peças erradas no tabuleiro e sem pensar. Epicuro, por exemplo, que era um pouco mais materialista que todos os filósofos de seu tempo, defendia que não existia nada de imaterial no mundo. Ele também era considerado um agnóstico, tendo criado aquele famoso paradoxo que refuta a onipotência e onibenevolência de qualquer deus. E por conta dessa visão de mundo materialista, ele diz que ninguém deve temer a morte, porque ela simplesmente não é uma experiência. Ela é o final de todas as experiências. Diógenes Laércio escreve uma frase de Epicuro, em que ele diz: "A morte não nos diz respeito, porque enquanto existimos, a morte não está aqui, e uma vez que ela chegue, nós não existimos mais." Esse pensamento de Epicuro é revolucionário, porque desaclopa a morte como uma fase da vida humana. A morte não é vista mais como uma fase aqui, ela nem sequer faz parte da vida. Epicuro reafirma que a única coisa que os humanos são capazes de experimentar é a vida. A morte não nos diz respeito e nunca vamos chegar sequer a conhecê-la de fato, pela nossa própria experiência. Talvez isso signifique que a gente nem perceba quando tudo acabar. E muita gente pensa na morte como se fosse um estado de paz, um silêncio ensurdecedor, um vazio indescritível. Só que todas essas coisas que eu falei agora dependem da experiência humana, dependem da consciência. Você precisa ter consciência para intuir ou imaginar o que é o conceito nada, o que é o conceito silêncio, o que é o conceito paz. Só que quando você morre, você não tem mais essa consciência para ter qualquer tipo de experiência, para imaginar qualquer tipo de conceito. Não pode ser comparado nem com dormir, porque até dormindo você pode sonhar ou sentir algo, mas morto você não pode. A consciência é a vida, e a vida é tudo que a gente conhece. Isso quer dizer que apesar do mundo existir antes e depois de nós, o nosso mundo é limitado somente à nossa consciência. Não existirá mundo a ser experimentado depois da nossa morte, e até chamar isso de vazio ou nada seria um equívoco. Existem filósofos que viriam a dizer que o que dá sentido à vida é a morte, porque ela causa um senso de urgência, faz você viver porque o seu tempo está limitado. Sartre, por exemplo, afirmou que a morte é o fim da nossa liberdade, mas que até esse ponto estamos completamente livres para criar o nosso próprio significado, o que é uma constatação ok, para falar a verdade. Os estoicos, que são os meus preferidos de toda a filosofia até agora, por outro lado, tendem a achar a morte parte da vida, mas isso não a torna mais temível para eles. Epiteto, um filósofo estoico que foi escravizado, compartilha de uma opinião semelhante à de Epicuro, de que não devemos nos preocupar com a morte. Já Marco Aurélio, o homem que foi imperador e que morreu tranquilamente ao lado de sua família, diz que a morte deve ser aceita com tranquilidade, porque faz parte da natureza e da inteligência suprema do cosmos, e os estoicos tinham toda uma maneira de ver o universo, o cosmos, e para ele, cosmos tem um significado diferente do que você deve estar imaginando, e a inteligência suprema para eles também é diferente da nossa. Então depois dá uma olhada no meu vídeo sobre estoicismo, que você vai entender um pouquinho melhor esses conceitos.
Porém, ao contrário de Epicuro, que dizia que nós não devemos nos preocupar com a morte, e talvez ele estivesse dizendo que não devemos nem pensar nela ou sobre ela, Sêneca diz que devemos nos preparar para a morte. Porque se você se acostuma com a ideia de morrer, é só aí que você tem liberdade para viver. É daí que você pode tirar toda a sua força. Se você mata toda a sua esperança, você também mata todo o seu medo. Você não cria expectativas e você começa a viver livremente. Porque pensa comigo, qual é a coisa que você mais tem medo? Você tem medo de morrer ou de falar com mulher? Eu imagino que, subconscientemente, todo o medo que a gente sente tem como consequência final o medo da morte, seja de outra pessoa ou a nossa morte. E o que acontece quando você supera o seu maior medo? Bom, tudo parece ser possível. Eu não sou um cara que acredita em pós-vida, nem em reencarnações, eu acho que a vida é essa aqui. Eu acredito que a gente tem que melhorar o mundo de agora porque ele é o único mundo que existe. Eu acredito que quando morrermos, será o nosso fim e que só temos essa vida, assim como Epicuro acreditava. E pensar sobre a morte me faz sentir menos medo de viver, por mais paradoxal que isso possa parecer. Sêneca, para mim, tem a melhor forma de encarar a morte, não só a nossa própria, mas também a dos nossos familiares e amigos. Isso porque quando aceitamos que vamos morrer, percebemos que muitas ansiedades são irrelevantes. E Sêneca diz que a melhor parte de nós está em um terreno seguro quando não temos medo da morte. A fortuna, que para Sêneca seria uma deusa do destino que sente inveja dos humanos, pode até tentar nos prejudicar, oferecendo e tirando os nossos bens materiais. Só que o verdadeiro perigo é o dano que causamos a nós mesmos por conta do medo da morte e da ansiedade. Por isso que lembre-se de que morrerás, ou memento mori, é um dos mantras mais importantes da minha vida. Isso também faz parte do Praemeditatio Malorum, que é uma das práticas estoicas onde premeditamos o que pode vir de ruim, para que, se aquilo que nós premeditamos vir a acontecer, aguentamos com mais suavidade. Porque um soco é sentido com mais leveza quando esperamos que ele venha. A preparação para a morte é uma prática diária, algo que tem que ser feito todo dia, e não só sobre a sua morte, mas de todo mundo ao seu redor. Epiteto escreveu coisas muito pesadas sobre isso. Ele, por exemplo, recomenda que sempre que você vai beijar o seu filho, você tenha em mente que ele vai morrer. Dê um beijo no seu filho e pensa, o meu filho vai morrer, para você aproveitar aquela sensação ao máximo. Porque pode até parecer loucura, mas a qualquer momento isso pode acontecer. Só que nem tudo são flores, né? É muito fácil você imaginar uma situação e se imaginar vencendo ela. Mas e na vida real? O quão fácil é se imaginar vencendo uma luta, mas o quão difícil é vencer ela na realidade? É claro que a recomendação estoica, principalmente a de Sêneca, não é que você se imagine vencendo uma luta, mas que você imagine o pior acontecendo, não que você está superando aquele pior. E parafraseando Sêneca, eu digo, algumas pessoas dizem ter controlado o medo da morte, mas quando ela vem de verdade, uma confissão de erro é arrancada delas. Suas afirmações morrem em seus lábios, quando o torturador lhes ordena que estenda suas mãos. E o que poderíamos dizer para essas pessoas? Era fácil desafiar os males que não estavam próximos, mas aqui tá vindo a dor, que você declarou que poderia suportar. Aqui tá vindo a morte contra a qual você se gabou. Mostra agora a tua coragem, mostra agora a tua energia. E foi esse vídeo. Eu não vi muitas pausas, porque eu acho que naquela maior pausa que eu fiz, eu falei tudo o que tinha a falar sobre este assunto. E acho que estar a pausar para dizer mais que eu disse, só me repetir mais e mais, tanto que eu diria como que eu disse. Então deixei mais rolar, porque realmente está muito interessante ouvir sem falar desse assunto. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês não tenham medo da morte, ou se têm, que vivem da melhor maneira possível. Então, não se esqueçam de like, subscrever o canal e fiquem bem até um próximo vídeo.